Bem-vindo ao novo episódio do podcast Médicos Rendizon, cujo objetivo é linkar a medicina de ponta com você. Gostaríamos de agradecer à Escola do Pensar, que cede esse espaço para que nós possamos produzir conteúdo de informação para a população. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Thaísa Ferrari Marinho. A Thaísa é nossa amiga, trabalha lá no Hospital Albert Einstein, no Departamento de Neurofisiologia. A Thaísa é neurologista, formada lá na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, né? Depois ela fez especialização em epilepsia aqui na Unifesp, né? Onde fez o doutorado também na Unifesp, né? E depois ela fez um fellow lá no Canadá, em Montreal, né? Ficou lá quanto tempo, Thaísa? 1 ano e meio. Um ano e meio, né? E nós temos a grande oportunidade de ter a Thaísa. Seja bem-vinda, Thaísa. Muito obrigada, Marcelo, Edson, pela oportunidade de falar aqui de um assunto que é de extrema importância e que eu gosto muito. Então, hoje nós vamos falar de epilepsia. E nós vamos começar, então, é o seguinte. Primeiro, nós vamos falar quantas pessoas, qual que é a incidência de epilepsia na nossa comunidade? Edson, Thaísa, fiquem à vontade. E, aliás, eu esqueci de falar, o Edson está aqui, o meu companheiro de podcast, Edson, que é neurosonologista, eu também, neurosonologista lá no Hospital Albert Einstein. E, enfim, Edson, fala um pouquinho aí da incidência de epilepsia. Epilepsia é um assunto extremamente importante na medicina. Até que existem epileptólogos como a Thaísa, que se especializaram em epilepsia. Bom, epilepsia tem a importância epidemiológica, a começar pela frequência da epilepsia na população. A Organização Mundial da Saúde ele reporta que hoje em dia existem 65 milhões de pessoas no mundo com epilepsia. Estudos brasileiros mostram que a prevalência da epilepsia aqui no nosso meio é de 1 a 2%, como nós estávamos discutindo, né? E os países do primeiro mundo têm uma incidência um pouco menor do que os países em desenvolvimento, como o Brasil. Edson, é bastante frequente mesmo pessoas com epilepsia, porque é uma doença que acomete um grande número de pessoas da população. Então, se a gente pensar 1 a 2% da população, em uma empresa, por exemplo, que tem 1.000 pessoas trabalhando, você vai ter 20 pessoas com epilepsia. Exatamente, é muita gente. Ou seja, ou você, na sua família, tem alguém que tenha crises, ou alguém que você conhece tem epilepsia. Tá, isso significa que, se nós estivermos dando palestra para uma plateia de 100 pessoas, em torno de 1 a 2 pessoas tem epilepsia. E alguém pode ter uma crise convulsiva, uma crise convulsiva ali no auditório. Em números secos, né? Aqui no Brasil, se nós temos aí 280 milhões de habitantes, nós vamos ter quantos epiléticos? Nós vamos ter de 4 a 5 milhões de pessoas com epilepsia. E desses 5 milhões, quantas pessoas você pode dar o tratamento e o tratamento não funciona? Epilépticos refratários. A gente trata epilepsia com medicamento anticrise, né? Com remédio. É a primeira opção de tratamento. E 1/3 desses pacientes não vão responder ao remédio. Ou seja, eles 600 mil pessoas 700 mil pessoas vão continuar tendo crises apesar do uso do remédio de forma adequada. Quer dizer, muita gente, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Crise convulsiva é igual a epilepsia? O que é crise convulsiva? O que é epilepsia? Então, pode começar, Edson. O cérebro funciona à base de eletricidade. Nós temos, na verdade, um cérebro elétrico.
né? O cérebro ele se comunica através de eletricidade. O sistema nervoso central e periférico, eles usam a eletricidade para uma célula se comunicar com a outra. E que é uma crise epiléptica? Nada mais é do que um fenômeno transitório, associado a descargas elétricas anormais no cérebro. Então, nada mais é do que descarga elétrica anormal no cérebro. É como se fosse um curto-circuito, né, Edson? Como você estava falando, o cérebro se comunica através de eletricidade. Se acontece um curto-circuito, aí vai desencadear a crise epilética, convulsiva. A crise convulsiva, exatamente. E qual é? Pois é, Thaisa. Toda crise convulsiva é igual à epilepsia? Qual é a diferença? Marcelo, essa pergunta é muito importante, porque as pessoas confundem muito. Então, todo mundo que tem crise convulsiva tem epilepsia? Não necessariamente. Por exemplo, num jogo de futebol, acho que todo mundo já viu um jogador bater a cabeça, cair e ter uma convulsão, né? Então, esse jogador, ele tem epilepsia? Não. Porque essa crise, essa convulsão que ele teve foi desencadeada pelo trauma naquele momento. Quer dizer, ele bateu a cabeça, teve um curto e teve a crise. Resolveu aquilo, ele pode nunca mais ter crise na vida e aí ele não vai ser considerado uma pessoa com epilepsia. Então, a definição de epilepsia, claro que para ter epilepsia, a pessoa precisa ter uma crise epilética. Crise convulsiva. Não necessariamente convulsiva. A convulsão é um tipo de crise convulsiva. Mas nós temos outros tipos depois e a gente vai falar isso mais para frente. Então, na definição de epilepsia, a pessoa precisa ter tido uma crise epilética. Mas só uma crise epilética com uma lesão aguda naquele momento não define epilepsia. Ela tem que ter uma crise sem um insulto agudo do cérebro. Então, por exemplo, a pessoa tem uma crise e não tem uma meningite, não teve um trauma, não teve um sangramento. Então, é uma crise não provocada, que a gente chama na medicina. Tá? Então, se ele tiver uma crise e tiver uma chance aumentada de ter novas crises, a gente define epilepsia. Aí vocês me perguntam, tá, mas como que eu vou saber se a pessoa tem uma chance aumentada de ter uma nova crise? Através de uma investigação. Então, a pessoa teve a primeira convulsão ou outro tipo de crise epilética, a gente vai precisar investigar essa pessoa, fazer um eletroencefalo, um exame de imagem, e aí, dependendo do resultado desses exames, se a gente concluir que essa pessoa tem um risco aumentado de ter uma nova crise, ela tem epilepsia. Ou você faz o diagnóstico. Faz o diagnóstico de epilepsia. Ou se a pessoa tiver 2 crises não provocadas e não deu tempo de fazer a investigação, ela já tem o diagnóstico de epilepsia. Por exemplo, tumor cerebral. Alguém teve uma crise por causa de um tumor cerebral. Esse paciente é um epiléptico ou é alguma coisa que está provocando o cérebro que provocou a crise? Se eu remover isso, cessa. Ele é um epilético ou não é um epilético? Ele é um epilético porque o tumor cerebral não é uma causa aguda, né? O tumor cerebral ele vai continuar lá no cérebro até que você tire. Então, é uma doença subaguda ou crônica até você fazer o diagnóstico e resolver. Muitas vezes, você não precisa tirar o tumor. Existem tumores cerebrais que são de crescimento lento e você não precisa operar. Se você der o remédio para essa pessoa e controlar a crise, ela vai ter a epilepsia pelo tumor cerebral e está controlado com remédio. Então, ele vai ter o tumor, ele vai ter epilepsia. Se você tirar o tumor e ele ficar sem crise, ele está curado da epilepsia. Agora entendi. Quer dizer, existem as doenças agudas, as doenças crônicas que provocam crises epiléticas. Se você tratar e, eventualmente, essa doença, ele for curado dessa doença, como, por exemplo, um tumor, um meningioma, sim,
aí ele parar de convulsionar, ele é um epiléptico curado. Curado. Mas para a gente dizer epilético curado, ele tem que ficar 10 anos sem crise. Porque às vezes tira o tumor, fica lá uma cicatriz Ele disparando. volta a ter crise e aí ele tem epilepsia e aí ele não está curado da epilepsia. Edson. As pessoas que têm descarga elétrica transitória, descargas elétricas anormais no cérebro, né, nós não necessariamente seja epiléptico, que a pessoa seja epiléptica. Né? Aquela descarga elétrica ela pode ser causada por uma disfunção do organismo da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que esteja com hipoglicemia, né? Faltou glicose, faltou né? Não glicose comeu. no sangue. Diabéticos, é bastante comum a gente ver crise convulsiva em paciente com diabetes e a primeira coisa que a gente faz é dosar. Se você controlou a hipoglicemia e o paciente não teve mais crise, você não vai considerar ele com epilepsia. Perfeito. Alteração hidroeletrolítica, por exemplo, uma pessoa que tem alterações do sódio, do cálcio, do magnésio no sangue, por exemplo. Às vezes problema no fígado, né? Insuficiência hepática pode dar crise convulsiva. Isso, ou seja, alterações no metabolismo da pessoa, dando crises epilépticas. Né? Nós temos uma causa daquele momento aguda, bem definida, em que nós corrigimos a glicemia do paciente e a pessoa não é um epiléptico. Né? Por exemplo, a pessoa está em abstinência a drogas. Né? A pessoa não é uma pessoa epiléptica, porém, devido à abstinência a benzodiazepínico, a abstinência a opioides, né? A outras drogas. Álcool, né? Álcool, é muito comum. Abstinência alcoólica, e aí a pessoa tem uma crise epiléptica. Né? A pessoa não é um epiléptico. Ou seja, a diferença com epilepsia é o epiléptico, ele, mesmo sem essas causas agudas, né, a pessoa tem uma predisposição das redes neurais de ter descargas elétricas repetidas e recorrentes com o tempo. Ou seja, mesmo sem esses eventos agudos de hipoglicemia, etc., a pessoa passa a ter um cérebro vulnerável, um cérebro predisposto a ter descargas elétricas. Descargas elétricas. Eu queria, antes de passar para a Thaís aqui, que você recordasse que epilepsia é diferente de síncope. Síncope, como você definiu, e se você quiser reforçar, é a falta de fluxo sanguíneo cerebral com um reset, o indivíduo desmaia e ele volta logo depois. E crise convulsiva é diferente. Pode dar uma recordação aí para gente nesse sentido? Síncope é o desmaio. E crise epiléptica é a descarga elétrica no cérebro. Os dois levam à perda de consciência, perfeito. Só que o mecanismo é diferente. Desculpa, vou falar melhor. Os dois desmaiam. Sim. Né? Os dois desmaiam. Só que a síncope é o desmaio por má circulação de sangue no cérebro, por falta de fluxo sanguíneo cerebral. Enquanto que a crise epiléptica, né, seria um desmaio decorrente de descarga elétrica anormal no cérebro. Então, considerando isso, quando há descarga elétrica anormal no cérebro, a pessoa pode ter movimentos repetidos, por exemplo. Aí vai depender das crises que a Thaísa vai definir melhor. Mas as pessoas podem ter movimentos, abalos no corpo, a pessoa pode ter comprometimento da consciência, perder a consciência, cair no chão, ficar se debatendo. A pessoa pode ter liberação esfenteriana, ou seja, pode urinar ou defecar durante o desmaio. Né? A pessoa saliva bastante, pode ter mordedura de língua, principalmente na parte lateral da língua, né? Numa crise epiléptica. Né? E como passou uma corrente elétrica no cérebro e a pessoa ficou desacordada devido à corrente elétrica, quando o cérebro retorna, ele retorna cansado, confuso, com dores no corpo. Por outro lado, na síncope,
né? Ocorre uma redução rápida da circulação cerebral, a pessoa cai no chão. À medida quando a pessoa cai no chão, se restabelece o fluxo e a pessoa muitas vezes acorda como se nada tivesse... Rápido, né? Rápido, acorda de modo rápido, como se nada tivesse acontecido. Em geral, uma pessoa que tem síncope não acorda confusa. Né? Essa confusão, ela deve ocorrer principalmente por esgotamento dos neurotransmissores, desorganização, porque é um curto-circuito. É um curto-circuito, né? Quando a gente exatamente. tem um curto-circuito em casa, a primeira coisa que cai é o apaga disjuntor, tudo, apaga tudo, e às vezes para voltar, não, tem um fusível queimado ali, queimou. Quer dizer, o indivíduo ele tem um esgotamento e ele não consegue acordar rápido. E demora um tempo até o cérebro se reorganizar para a pessoa voltar ao normal. Às vezes até os velhinhos demora mais, né? Sim, isso pode demorar de 10 minutos até meia hora para a pessoa voltar ao normal, conseguir falar, ficar orientada, conversar normalmente, mas é isso que o Edson falou. Ele volta como se tivesse passado um caminhão em cima dele, com dor no corpo, cansado, falando devagar. A síncope não. Assim que a pessoa cai e restabelece a hidráulica, quando volta o fluxo... Hidráulica, muito é diferente. Um é elétrico e o outro é hidráulico. Né? A síncope é hidráulica e a crise convulsiva é elétrica. Então, quando volta o sangue para o cérebro, a pessoa já volta 100%, como se nada tivesse acontecido. Então, clinicamente, é muito importante observar essas diferenças, porque o tratamento é totalmente diferente. E a história é importante, né? Normalmente, meu pai desmaiou. A primeira pergunta que a Thaís e o Edson vão fazer é: o que vocês viram, né? Exatamente. Você viu o quê? Como é que foi? Assim, duas coisas são importantes. Primeiro, o que a pessoa vai contar que ela sentiu naquele momento, depois que ela voltou, e o que a pessoa que assistiu vai contar. Porque, como o Edson falou, na síncope, ela cai, desmaia e desfalece. Na convulsão, na crise convulsiva, a pessoa pode se bater, morder a língua, babar, urinar. Então, tem muito mais coisas que você vê para te ajudar a diferenciar uma coisa da outra. E na crise epiléptica, antes da pessoa cair e ficar se debatendo, as pessoas podem ter sintomas focais. Por exemplo, a pessoa pode enxergar estrelinha, enxergar luzes correndo, ou pode ter formigamento no rosto, formigamento nas mãos, nos pés, pelo corpo, ou a pessoa pode ter contrações da mão, por exemplo, contrações, automatismos de mastigação. Ou seja, a crise começa num canto e se espalha. É diferente da síncope, que o indivíduo começa a se sentir mal, aquele sudorese, mal-estar, aquela coisa... Como se a pressão estivesse caindo, né? Todo mundo fala, doutora, eu senti como a vista começa a escurecer, eu fiquei suada, como se a pressão estivesse caindo e eu já não lembro de mais nada. As pessoas falavam do meu lado, eu escutava, longe, mas não conseguia responder e tal, né? As pessoas falam de batedeira no peito. Né? A batedeira no peito já é menos frequente na crise epiléptica. Né? As pessoas sentem falta de ar, batedeira no peito, né? Taquicardia. Vai ficando tudo longe, escurece a visão, tem um desconforto, né? Um mal-estar. E a pessoa fala que, às vezes, a pessoa vai desmaiando. Agora, vamos lá. Nós falamos de crise convulsiva, crise epilética e epilepsia. Dá para você definir essas coisas aqui para a gente? Facilita a nossa vida, né? Aí. Então, vamos lá. A epilepsia é uma condição neurológica bastante frequente, como a gente já falou aqui, acomete de 1 a 2% da população. E ela é caracterizada pela ocorrência de crises epiléticas. E a crise epilética é uma desordem cerebral por um excesso de descarga neuronal que acontece em um momento transitório que pode recorrer de formas variáveis, tá? Então, a epilepsia é definida como a presença de crises epiléticas em pessoas que têm uma predisposição para isso. Para crise, exatamente. Então, o cérebro ele tem alguma alteração
que leva à predisposição para crises epiléticas. Então, vamos dar um exemplo. O cara teve uma crise, você fez uma ressonância, tem lá uma alteração numa parte do... esse cara pode ser epilético. Pode ser epilético. Aí dependendo você faz o eletro, dessa alteração, tem descarga lá. Fechou para epilepsia. Ser, mesmo com uma crise. Mesmo com uma crise. Tá? Se ele não teve nenhum insulto agudo que justifique aquela crise, por exemplo, se ele teve uma hipoglicemia e teve aquela crise, aí você fala, talvez pode ser só pela hipoglicemia. Mas se ele não teve nada e tem essa lesão na ressonância ou tem esse eletro com descarga... Com descarga lá de uma... Ele fecha o critério para epilepsia, ele tem epilepsia. Tá? Agora, falando de crises epiléticas, nós temos a convulsão, como vocês já falaram, e que eu acho que todo mundo, se não viu uma, pelo menos já ouviu falar de convulsão ou crise convulsiva. A maioria já deve ter visto. Já deve ter visto, sim, porque como a gente falou, é muito frequente. Então, se não viu pessoalmente, já viu numa TV, num jornal, numa novela, uma crise convulsiva. A crise convulsiva é a crise mais conhecida que tem. Então, crise convulsiva é um tipo de crise epilética. Mas nem toda crise epilética é crise convulsiva. Nós temos outras crises epiléticas. Isso vai depender, Marcelo, da região do cérebro que é acometida. Ela pode ser motora, como o Edson falou, ter espasmos em uma região só no corpo. Ela pode ser sensitiva, então a pessoa enxerga bolinhas, estrelinhas, ou sente formigar uma parte específica do corpo. Ou ela pode ser tão sutil como um desligamento, que a pessoa para o que está fazendo por alguns segundos e retorna como se nada tivesse acontecendo. Esse tipo de crise é chamado de crise de ausência. Então, nós temos uma classificação de crises epiléticas que é muito grande, porque dependendo da região do cérebro que acomete, ela pode se apresentar de uma forma diferente. Então, desde um desligamento rápido, com duração de segundos, a pessoa só para o que ela está fazendo e rapidamente retorna, até uma convulsão, que é se bater, aquela que se bate, cai, etc. baba, né? Sim. Então, tem vários tipos diferentes. Qual que é a mais frequente, Thaís, delas? Bom, a epilepsia focal, nós temos tipos diferentes de epilepsias, né? Que vai depender da idade de início, do tipo de crise, da duração da epilepsia, enfim. Mas as epilepsias, elas são classificadas em focais e generalizadas. Focais é quando acomete uma região específica do cérebro e generalizada quando acomete os dois hemisférios. A crise focal é a mais frequente de todas, das epilepsias. Então, a crise de lobo temporal é um tipo de crise muito frequente, que ela é muito difícil de perceber. O paciente, ele para o que ele está fazendo, ele pode fazer alguns automatismos, mexer um pouquinho a mão, mastigar, ficar com o olhar parado ou um olhar arregalado. Falar um pouquinho, alguma coisa desconexa. Às vezes fala uma coisa que você não entende e essa crise dura 1 a 2 minutos e passa. E dificilmente as pessoas reconhecem isso como crise, né? As pessoas vão procurar atendimento médico quando tem uma convulsão. Então, no adulto, esse é o tipo de crise mais frequente, porque é o tipo de epilepsia mais frequente. Esse cara, ele é taxado como doido. Lembra, teve no Big Brother um moço que estava tendo crise e achavam que ele era desligado, que ele era... e aí foram ver, ele estava tendo crise convulsiva. Ele estava tendo umas crises desperceptivas que ele ficava parado um tempo, mexia um pouco a boca e depois voltava. E depois, no final, acabaram descobrindo que era uma crise epilética que ele tinha. Já na infância, a crise mais frequente é a crise de ausência, que é essa que eu estou falando, que a criança ela está lá brincando, fazendo alguma coisa, ela para o que ela está fazendo, ela pode ter alguns piscamentos discretos e ela volta como se nada tivesse acontecido. E a mãe muitas vezes não percebe.
percebe. Quando você pergunta ativamente, a mãe fala que às vezes ele demora um pouquinho para responder, porque ontem mesmo eu fiz o eletro de uma criança que estava com dificuldade na escola. Então, a criança não tinha nada, era normal, estava indo na escola e começou a ter dificuldade de aprender na escola. E aí perguntaram para a mãe e a mãe falou, não, mas ele não tem nada, ele não tem crise, ele nunca teve convulsão, porque crise é igual a convulsão para a população em geral. Eles desconhecem. Quem tem crise convulsiva fica se batendo lá, né? Exatamente. Então fala, não, meu filho nunca teve isso, mas você vai perguntar com mais detalhes, mas toda vez que você pergunta para ele, ele responde, não, ele faz isso comigo sempre. Às vezes ele não me responde, às vezes ele demora para responder, mas depois ele responde, fala, ele só é meio desligado, doutor. E aí eu fui fazer o eletro do menino cheio de descarga e a gente percebeu que durante esses eventos, às vezes a gente chamava e ele não respondia, ou seja, ele tinha essa crise de ausência. E a dificuldade escolar que ele tinha não era uma dificuldade escolar real. Na verdade, naqueles desligamentos, ele perdia o que a professora estava passando. Então, parecia que ele tinha essa dificuldade. E é interessante que agora a TDAH está na moda, né? Super. É déficit de atenção. Mundo tem aí, déficit de atenção. De repente, não investiga, entra com uma Ritalina lá. Exato. E a Ritalina criança, né? É um remédio que pode desencadear a crise convulsiva. Então, se você dá para uma criança que já tem epilepsia, vai piorar bastante o quadro dela. O grande diferencial, quer dizer, a criança ela está tendo um mau desempenho escolar, não está prestando atenção, tem que descartar a crise de ausência, né? A Ritalina, o Vyvanse são medicamentos que são utilizados para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e podem piorar uma crise de ausência, né? E o interessante disso tudo é que, dependendo da crise de ausência e dependendo do preparo dos adultos em relação ao relato dos sintomas, o médico pode receber uma informação e achar que a pessoa tem TDAH. Tem déficit de atenção, quando, na verdade, está tendo crise de ausência. E um dado muito interessante é que a grande maioria dos professores das escolas, né, primárias, assim como o ginásio, os professores não estão preparados para detectar, identificar crise de ausência em uma criança. Agora, vamos descrever. Você quer continuar? Não, com relação a isso, eu acho que assim, muitas vezes eles não estão preparados para reconhecer mesmo, mas são eles que percebem que a criança não está acompanhando bem a escola e eles chamam a mãe para a mãe investigar. Então, eles não sabem o que é, mas eles sabem que tem alguma coisa errada, esquisita, né? E mandam para o neurologista e aí cabe ao neurologista fazer o diagnóstico. Investigar corretamente. Diferencial, né? Exatamente. Porque, mais uma vez, TDAH e epilepsia, o tratamento é totalmente diferente. Você acha, Thaisa, na sua opinião, uma criança que está com dificuldade escolar, tem um pouco de desatenção, um eletro é importante para a investigação? Sim. Antes de você fazer o diagnóstico ou durante a investigação? Eu acho que durante a investigação, sempre a história clínica é primordial, né? Você entender como que aquela criança se comporta na escola, em casa, faz muita diferença para você dar um diagnóstico ou outro. Mas o eletro, com certeza, é um exame diagnóstico que ajuda muito. Então, muitas crianças com dificuldade escolar fazem eletro para fazer esse diagnóstico diferencial, essa diferenciação entre uma doença ou outra. Mesmo porque o tratamento é antagônico. Totalmente diferente. Um atrapalha o outro. Um atrapalha o outro. Quer dizer, essa investigação é muito importante. Vamos falar da crise convulsiva? Você descreve uma crise. A gente precisa de falar de crise convulsiva porque as pessoas são estigmatizadas quando tem crise. Crise focal, talvez não.
Muito mas crise menos. convulsiva foi estigmatizada principalmente pela igreja, o demônio, aquela história toda, que graças à medicina a gente percebeu que é uma doença. Descreve a crise convulsiva aí pra gente. Eu acho que é muito importante a gente falar desse estigma que você está dizendo, porque isso no passado era muito forte, né? As pessoas não falavam que elas tinham crises, não falavam que elas tinham epilepsia. E hoje isso melhorou muito A com época que o a sacerdote medicina. era o médico. Pois é, mas atualmente a gente ainda tem, viu, Marcelo, um estigma, um preconceito de pessoas com epilepsia. E é claro que a gente falar sobre isso diminui esse preconceito. O conhecimento leva à diminuição desse preconceito. Porque a crise convulsiva, como a gente falou, é um sintoma clínico de uma descarga que acontece no cérebro. Então, não é algo que você pegue quando você vê uma pessoa tendo uma convulsão, não é algo que, se você for lá ajudar, você vai ter crise também, porque o seu cérebro não está predisposto a isso. Ou seja, não pega. Não pega. A baba Crise não pega. baba não pega, mas não vai colocar a boca na mão da pessoa, tá? Então vamos lá, por partes. Não, então, a mão na boca da pessoa. A mão da boca da pessoa, desculpa. Não vai tirar a língua para fora, pelo amor de Então, primeiro, o que você vai ver quando tiver uma crise convulsiva? Primeiro, a pessoa para, ela dá um grito, ela vai caindo, ela fica rígida, estica o braço, estica a cabeça, ela fica com os olhos abertos e ela começa a chacoalhar os braços e as pernas. E ela pode ter uma salivação importante, uma baba importante, e ela pode urinar, defecar durante a crise. E o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa neste momento? Então, primeiro é não entrar em pânico, porque se a gente entra em pânico, a gente não consegue ajudar. Tá? Então, a gente tem que tentar evitar que essa pessoa se machuque. Então, coloque ela deitada num lugar, tira os objetos de perto da pessoa para ela não se machucar, porque ela vai se bater. Não adianta tentar segurar braço e perna, porque não vai resolver. E aí você evita que a pessoa se bata e se machuque. Proteja a cabeça da pessoa e vire a cabeça para o lado, porque como tem essa baba abundante, a pessoa pode afogar com a própria baba. Vira de lado, né? Isso, ela não afoga com a língua, tá? Então não precisa tirar a língua da boca da mesmo pessoa. Porque se você tentar, você vai levar uma mordida. Você vai perder o dedo. Vai perder o dedo, porque é muito forte. Sim, é uma contração muscular que a pessoa não tem domínio sobre aquilo. É muito forte. Então, não põe a mão na boca, não enfia pano na boca, só vira a cabeça de lado e espera a crise passar. Uma crise convulsiva, ela dura em média de 1 a 2 minutos. Tá? Então, 90% das crises vão durar 1 a 2 minutos e vão acabar. O paciente vai ficar daquele jeito que a gente falou, mole, cansado, em 10 minutos ele vai voltando até ele conseguir retomar a consciência. Se em 5 minutos não voltou, aí tem que chamar o SAMU, o médico, um serviço médico para levar esse paciente para o hospital rapidamente. Em outras palavras, quando acontecer com algum paciente, com alguma pessoa do seu lado, olhe para o relógio, né, para olhar que horas são, né, para ter uma ideia do tempo, de quanto tempo a pessoa está convulsionando. Porque olhar para o relógio é importante. Na maioria das vezes, as pessoas esquecem de olhar o relógio, né? Quando chega no médico e o médico pergunta que horas começou, há quantos minutos está tendo crise epiléptica, as pessoas não sabem responder. Isso dificulta o médico, porque a definição de crises reentrantes, né, e a definição de estado de mal epiléptico... Exatamente, vamos falar um pouquinho. Depende do tempo, né? Um dos critérios é o tempo, né? Então, primeira coisa, olhar o relógio, né? Proteja a cabeça, não coloque a mão dentro da boca, isso é muito importante. Eu já vi pessoas com lesões importantes nos dedos porque tentou tirar a língua da pessoa, achando que a pessoa fosse se afogar, fosse
não conseguisse respirar por causa da língua. Né? Então, não coloque o dedo dentro da boca. Né? Vire a pessoa de lado, como a Thaisa falou, para a saliva escorrer para fora. E para a saliva não acumular dentro da boca, para a pessoa não respirar a própria saliva. Né? E deve passar. Vamos falar um pouquinho, então, antes de entrar aqui em convulsão febril, antes de entrar nas causas. Estado de mal epilético, né? Que é uma coisa perigosa. Sim, muito grave. É uma emergência. O que é estado de mal epilético? Estado de mal epilético é a situação mais grave em epilepsia, né? Estado de mal epilético é uma crise epilética prolongada. Uma crise que dura mais de 30 minutos, a gente considera estado de mal epilético. Tá? Então, uma pessoa que está convulsionando por 30 minutos, ela está em estado de mal epilético. E por que isso é importante a gente saber? Porque se ela convulsionar por 30 minutos ou mais tempo, ela vai ter lesões que vão ficar no cérebro para sempre. Então, a gente não pode deixar essa pessoa... Por esgotamento de neurotransmissor, até do corpo, né? De tudo. Sim, do né? cérebro, ela dos pode neurotransmissores. ter esgotamento muscular, começa a ter liberação de citocinas. E, além disso, quanto mais tempo a pessoa ficar convulsionando, mais difícil o controle das crises. Porque aí vai tendo uma modificação dos neurotransmissores, dos receptores, e aí os medicamentos que faziam efeito no início da crise passam a não funcionar mais. Então, a gente começa dando esses medicamentos. Se a crise não para, a gente chega a dar anestesia, os medicamentos anestésicos para esse cérebro acalmar e parar com essa descarga elétrica contínua, que é o estado de mal epilético. Além do critério temporal que a Thaisa falou, que é o critério de ficar meia hora, acima de meia hora convulsionando sem parar, né? Um outro critério é crises epilépticas, né? E sem a pessoa recuperar a consciência, a pessoa já entra numa outra crise. Exatamente. Então você viu uma crise, aí ela está lá e daqui a pouco ela tem outra crise. São crises recorrentes, repetidas, né? Então ela tem uma crise, não melhora, tem outra crise, não melhora, tem outra crise. Deu meia hora, a gente fecha para estado de mal epilético. Tá. Só que vocês lembram que eu falei... E aí é pronto-socorro, né? Sim, mas vocês lembram que eu falei que se a convulsão durar 5 minutos, já tem que ir para o hospital? Porque a gente não vai ficar esperando meia hora para tratar o paciente. Sim. Porque a gente já sabe que uma convulsão dura de 1 a 2 minutos. Se ela durou 5 minutos, tem alguma coisa errada ali. Então, você já tem que começar a tratar com 5 minutos de duração. Você já começa a dar o remédio o mais rápido possível para não virar o estado de mal epilético. Quer dizer, se essa pessoa ficar ali se batendo mais de 2 minutos, chama o SAMU e já manda para o hospital. Sim. E por isso que quem está com o paciente precisa olhar para o relógio. Mesmo quem for epilético, mesmo quem for epilético, mesmo quem toma remédio, passou de 5 minutos, uma crise mais prolongada. Sim, e Edson, isso é muito importante que você falou de olhar no relógio, porque assim, 2 minutos parece que é uma coisa que passa no estalar de dedos, né? Mas quando você está vendo uma convulsão, 2 minutos, gente, parece uma eternidade. Os acompanhantes dos pacientes chegam falando assim, doutora, parece que durou 20 minutos a crise. Aí eu falo assim, 20 minutos? Mas espera um pouquinho, quanto tempo que você demora da sua casa para cá? E quando eles vão falar da crise, quando chegou no carro já tinha acabado a crise. Quer dizer, você tem uma distorção temporal de tão horrível que é muito feio de você ver. Então, você acha que aquilo durou muito mais. Então, essa dica do Edson, olha no relógio, faz toda a diferença, né? Porque aí você tem o tempo real do quanto durou aquela crise. Então, amarrando aqui, pode falar? Crises prolongadas, é importante a população detectar crises prolongadas, porque crise prolongada dá risco de vida para o paciente, ou risco de vida ou risco de sequela. E em situação de crise prolongada, nós devemos descartar várias causas, inclusive sangramento cerebral,
por isso da importância de quantificar o tempo e verificar se a pessoa acorda completamente ou não. Exatamente, mesmo porque não é só a crise, né? Muitas vezes, Edson, o paciente tem uma convulsão e depois ele não acorda. Se ele não acordar em 30 minutos ou no máximo 1 hora, tem que levar esse paciente para o hospital também. Porque ele pode estar tendo uma crise não convulsiva, que a gente chama. Vamos lá. Como eu falei... que é estado de mal epiléptico não convulsivo. O que é isso? É a crise, o organismo ele para de se bater porque entra em esgotamento, mas o cérebro continua em crise. Então, aquela descarga exacerbada normal, ela continua. Olha mas só, a pessoa para de se bater. E a gente só consegue fazer esse diagnóstico com o eletroencefalo. Com eletro. Ou seja, o indivíduo teve uma crise convulsiva, ele não acorda em 40 minutos, 1 hora. Tem que ir para o hospital. Porque ele pode estar tendo a crise não convulsiva. Ele pode continuar com a crise, o cérebro continua em crise, mas o corpo não. E também tem que ser tratado rapidamente esse tipo de crise, porque o cérebro ainda está em crise. E aí pode levar a lesões cerebrais importantes. A gente vê isso muito em UTI, né? Com certeza. Inclusive, a gente tem... por muito tempo, nas UTIs, o paciente ficava com eletrocardiograma contínuo, com monitor de pressão contínuo, com monitor de oxímetro contínuo, mas não ficava com eletroencefalo contínuo. E de uns 10, 15 anos para cá, vem crescendo essa ideia de que também há a necessidade de uma monitoração cerebral em pacientes graves de UTI, por essa causa que a gente está falando. Porque o cérebro pode ficar disparando e o cara pode ter às vezes uma manifestação motora muito discreta, por exemplo, ficar com o olho virado para um lado, batendo um pouquinho para um lado, ou contraindo o rosto um pouquinho, ou o canto da boca, ou um movimento muito discreto da mão, ou seja, coisas que numa UTI não chama muita atenção. Então, o eletro ele é de extrema importância nesses... Mesmo porque a maioria dos pacientes estão sedados, em coma. Sim, e tal, mas coma é uma causa de epilepsia. Estado de mal não convulsivo é uma causa de coma. Às vezes não acorda, você está pensando que é outra coisa e o paciente está tendo crise. Então, nesses pacientes críticos, o eletroencefalo é muito importante. Bom, isso significa que, para orientar a população, quando... diante de uma crise epiléptica, quando é que devemos levar para o hospital? Né? A melhor resposta seria uma crise convulsiva, né? Uma crise epiléptica, tônico-clônica generalizada. Que aquele que fica se batendo, isso, né? Que é a convulsão propriamente dita, ela dura 1 a 2 minutos. Né? Se durar mais do que isso, é bom ir para o hospital, precisa ir para o hospital. Segunda coisa, se não acordar, né, em meia hora, 1 hora, tem alguma coisa errada, tem que levar para o hospital. E outra situação, primeira crise, nunca teve nada e teve crise, tem que investigar. Tem que ir para o hospital. Tem que ir para o hospital também. Tem que ir para o hospital. Então, nunca teve nada e teve a primeira crise, tem que ir para o hospital. Quando que poderia não ir para o hospital? Aqueles pacientes reconhecidamente epilépticos, em que os pais, a família já está acostumada, de tempo em tempo tem uma crise e que acorda rápido. Aí, teoricamente, e que não bateu a cabeça forte. Ou seja, por exemplo, de repente, a pessoa pode ter tido uma crise, pode ter queda da própria altura, né, fazer um barulhão quando a cabeça bate no chão. Seria bom ir para o hospital também por causa do traumatismo crânioencefálico. Aliás, alcoólatra convulsionou. E aí? Aí vai depender, porque assim, muitos pacientes etilistas, alcoólatras, eles têm epilepsia também. O problema é que ele é um batedor crônico de cabeça. Né? Então, na dúvida, leva. Alcoólatra é bom levar para o hospital. Né? E uma outra coisa que o Edson falou, paciente que já tem crise e de vez em quando apresenta uma outra, geralmente esses pacientes a gente orienta a andar com alguma coisa
que fale que ele tem epilepsia. Então, eu tenho paciente que tem pulseira dizendo que ele tem epilepsia ou uma corrente. Então, quando o paciente teve a crise, procura no braço, no pescoço, depois que a crise já passou, se tem alguma coisa mostrando que ele tem crise. Quando ele voltou à consciência, pergunta para ele se ele tiver em condições de responder para tomar essa decisão de levá-lo para o hospital ou não. E o acompanhante não pode abandonar a pessoa. Por que eu digo isso? Porque quando a pessoa, depois de uma crise epiléptica, a pessoa acorda confusa. A pessoa pode sair correndo. Algumas pessoas saem correndo, podem ser atropeladas, né? Podem cair de altura. Então, nós não podemos abandonar a pessoa. Nós devemos orientar a população para ficar com a pessoa, né? Para que a pessoa retorne com segurança. Porque a pessoa que acaba, imagine uma descarga elétrica no cérebro, a pessoa acaba confusa, acorda confusa, né? Sonolento e confuso e desatento. Então a pessoa pode cair de altura, Bom, então pode ser atropelado, cair numa piscina. Né? Vamos amarrar. Crise, passou de 2 minutos, hospital. Demorou de 30 a 40 minutos demorou 40 minutos a 1 hora para acordar. Hospital. Primeira crise, hospital. Não enfia a mão na boca para tirar a língua de jeito nenhum. Vira de lado, espera, procure informações no paciente, na correntinha ou no colar, né? Presta atenção na duração. Prestar atenção na duração da crise, olhar o relógio. E, importante, não é coisa do demônio, né? Principalmente não tem nada a ver, isso é uma doença como qualquer outra, dá para tratar bonitinho e tal. Sim, e ter uma vida não estigmatiza normal. Essa pessoa nunca. Sim. Tá bom? As pessoas que têm epilepsia, né, eles muitas vezes são controladas com medicamento, né? A maior parte delas, né? Isso, a maior parte é controlada, passa pela rua, trabalha, tem uma vida digna e nós nem percebemos. De repente, pode ser o seu médico epiléptico. Então, aliás, todos nós conhecemos médicos epilépticos, sim. Né? Inclusive com epilepsia refratária, operada e que estão super bem. Ou seja, nós não podemos ter preconceito em relação aos epilépticos, porque os epilépticos, eles podem se tratar, eles depois levam uma vida normal, passam na nossa frente e nós nem percebemos e nunca vamos perceber. E qualquer um pode ter epilepsia, nós vamos ver aí para frente. Sim. E agora nós vamos falar das causas e você vai falar porque qualquer um pode ter crise. Quais são as principais causas de epilepsia? Isso depende muito da idade, né? A gente estava conversando aqui antes que a epilepsia ela é mais frequente na faixa etária pediátrica e nos idosos. Então, nas crianças, as causas mais frequentes são relacionadas à hipóxia periparto. Ou seja, assistência ao parto é muito importante. Exatamente. Aliás, vocês podiam falar disso aqui, porque é uma coisa que no Brasil precisa de muita melhora e a gente vê muitas crianças com anóxia periparto que acabam evoluindo com epilepsia depois. Então, causa número 1 na infância, anóxia periparto. Por lesões cerebrais, por causa de falta de oxigênio na hora de nascer. Tem dificuldade para nascer, demora para nascer. Nasce roxinho, né? Isso, não chora ao nascer, nasce roxinho e aí acaba faltando oxigênio, tem lesão de neurônio e evolui com epilepsia depois. Então, no Brasil, eu diria, em países em desenvolvimento, é a causa número 1. Causa número 1, né? Além disso, podem ter malformações cerebrais. Então, no desenvolvimento do bebê dentro da barriga, vai aparecendo algumas lesões que podem desenvolver epilepsia depois. E alterações metabólicas
da infância, que a criança nasce e tem alguma desordem metabólica e aí pode acabar desenvolvendo crise. São mais raras, crise. né? Sim. São doenças mais raras. Nos idosos, aí as causas são diferentes. Então, a primeira em idoso é AVC, acidente vascular Ou seja, qualquer um pode evoluir, ter epilepsia no futuro. Se você tem um AVC, uma lesãozinha lá no cérebro, você pode ter crise. Sim, você pode ser um adulto, um idoso e ter um AVC e desenvolver a epilepsia depois desse AVC. Então, qualquer pessoa pode ter. E tumor cerebral também é uma das causas mais frequentes de epilepsia no adulto e no idoso. Sequela de trauma? Também pode dar. Trauma grave, né? A gente não está falando de cair, bateu a cabeça, não desmaiou, não. É acidente de carro, de moto, cerebrais. Com lesão importante, às vezes submetidos à cirurgia, com sangramentos dentro da cabeça, também pode ter epilepsia secundário a esse tipo de trauma. Sequela de meningites, encefalites, né? Infecções do sistema nervoso central, né? Não podemos esquecer. Não podemos esquecer da sífilis, né? Que está crescendo, HIV, né? É verdade. Que também provocam lesões no sistema nervoso central. Importante que estão voltando. Nós vamos fazer até um podcast de DST. E uma das principais, HIV está subindo de novo, sífilis está voltando e essas doenças provocam lesões cerebrais. Sim, tudo que leva a uma lesão cerebral importante que possa deixar uma cicatriz, por exemplo, o trauma que a gente estava falando, pode evoluir. Quando tem a reconstrução, né, do cérebro, pode ter um desarranjo que leve a uma descarga anormal e aí predisponha à ocorrência de crises e de epilepsia. Quer dizer, a grande maioria da população está vulnerável a ser epiléptica desde que tem uma lesão. Ou no nascimento, ou ao longo da vida. Ao longo da vida, sim. Puxa vida, hein? Por isso que é tão frequente. É, muito frequente, exatamente, né? A frequência é alta. Vamos falar um pouquinho agora de crise convulsiva febril. Tá. Que não é tão incomum isso, também, isso, claro, a gente não pode deixar de falar, porque na infância é 2 a 5% das crises na infância. Então, é uma crise muito frequente. E não define epilepsia, tá, gente? Crise febril é uma crise que acontece em crianças de 6 meses a 5 anos de idade em vigência de febre. Então, a criança tem uma infecção qualquer, ou uma gripe, ou uma infecção de urina, enfim, qualquer infecção, toda criança vive com febre na infância. Então, ela teve uma febre e ela evolui com uma crise convulsiva em vigência de febre. É isso que a gente chama de crise febril. Ela é muito comum na infância e não necessariamente essa criança depois vai ter epilepsia. Ela é mais propensa a ter epilepsia ou não? Estudos, antigamente a gente acreditava que sim, tá? Porque quando a gente via as pessoas que tinham epilepsia, 13 a 15% delas tinham história de crise febril. Então a gente pensava, então quem tem crise febril pode ter epilepsia na idade adulta. Mas é uma porcentagem muito pequena das crianças que têm crise febril, é menos de 5%, que vai evoluir com epilepsia quase, depois. Se você comparar com a população geral, normal, então assim, é muito coisa, né? pouca a evolução para a epilepsia depois. É claro que para a criança apresentar uma crise febril, a gente sabe que toda criança tem até os 5 anos de idade febre em vários momentos da vida. A criança que não tem febre é criança normal. Exatamente. Né? Anormal, né? Porque é esquisito. Você tem que levar no médico, sim, né? Então, meu filho não tem febre. E por que algumas delas têm crise febril? Ou seja, naquela faixa etária, alguma coisa relacionada ao desenvolvimento. Qual que é a faixa etária, Thaís? 6 meses a 5 anos. 6 meses a 5 anos. Se tem crise nessa idade, com febre, a gente chama de crise febril. E a gente não se preocupa muito com isso, tá? Algumas dessas crianças nem precisam ser tratadas. Porque a gente sabe que depois de 5 anos, elas vão parar de ter crise quando elas tiverem febre. Nesse período trata?
pode tratar ou não. Se Isso tiver recorrência. Vai depender de alguns fatores. A crise febril a gente divide em crise febril simples, que são aquelas mais tranquilas que a gente não precisa tratar, e as crises febris complexas. Então, se ela durar menos de 15 minutos, se ela for generalizada ou se ela não recorrer em 24 horas, a gente não precisa tratar. Tá? Mas se acontecer de um lado só do corpo, ou se ela durar mais de 15 minutos, aí mostra também que essa alteração no cérebro ela pode ser um pouquinho além do que só a intolerância à febre. Exatamente. Então aí a gente já preocupa um pouquinho mais, até pode investigar, porque nem toda criança com crise febril a gente precisa investigar. Por exemplo, uma das coisas que a gente precisa pensar quando uma criança tem febre e tem crise é a própria meningite que o Edson falou. Mas a gente vai precisar fazer o exame do líquor em todas as crianças? Não necessariamente, tá? Nas que têm abaixo de 1 ano e meio, a gente pesquisa em todos, faz o líquor para todos. Mas acima de 1 ano e meio, a gente já consegue ver clinicamente mais claros sinais de meningite. Então, a gente tem rigidez de nuca, a criança vomita, a gente tem outros fatores que nos sugiram que essa criança pode estar com uma infecção no cérebro. Aí a gente investiga. Se não, se a criança está lá com uma gripezinha, teve uma febre, teve uma crise, voltou, melhorou e está pulando na cama, feliz da vida, essa criança não vai estar com meningite. E aí, nesses casos, a gente orienta a família que fica muito angustiada, né? Porque é uma criança pequena tendo uma crise convulsiva, mas a gente muitas vezes não precisa nem investigar e nem tratar, no caso. O cérebro de criança ainda é um cérebro imaturo, né? Principalmente abaixo de 6 anos. É um cérebro em desenvolvimento ainda, imaturo, e os sistemas, as redes neurais que inibem o espalhamento de eletricidade ainda está em desenvolvimento. No cérebro existe o sistema que propaga a eletricidade e tem também um sistema de redes neurais que inibem a propagação de eletricidade. Quando existe um desequilíbrio por imaturidade da rede que inibe a propagação fácil de eletricidade, quando esse sistema que inibe está imaturo, aí a pessoa pode ter crise epiléptica. É o que acontece em criança pequena. E tem um dado importante. Primeiro, criança faz muita febre. Qualquer coisinha em criança dá febre. Tá mal-humorada, tem febre. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós adultos morremos de medo que a criança esteja passando frio. Então, nós fazemos charutos e charutos. Né? Verdade. Você faz a febre, sim, né? Se ela não tem febre, você faz a febre. Dependendo dos pais, os pais provocam a febre na criança de tantos charutos que nós fazemos à criança. Né? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o crânio é um isolante térmico. Até que, na verdade, a única maneira de esfriar o cérebro é através do sangue. Única maneira de esfriar o cérebro é através do sangue. Por quê? Porque o crânio humano é um isolante térmico. Por isso que nós encontramos os esquimós lá no Polo Norte, né, com o corpo totalmente coberto, né, e a cabeça de fora, e o cérebro não congela. Né? Isso é verdade. Com óculos para o olho não congelar, mas o cérebro não congela, graças ao crânio, que é um isolante térmico e acústico. Por isso que a gente não ouve também o som da circulação cerebral. É um isolante térmico e acústico. Só que que acontece? O cérebro ele esquenta com a produção própria de energia. Então, o próprio cérebro esquenta. Isso na fisiologia. Segunda coisa, quando o corpo está quente, o corpo leva sangue quente para o cérebro, esquentando mais ainda o cérebro. Em condições normais, o que acontece? Se a temperatura axilar for 36 graus e meio, por exemplo, a temperatura no esôfago, que é interno, mais interno, assim como a temperatura retal, é cerca de 0,5 a 1 grau acima da temperatura axilar. E a temperatura cerebral é cerca de
meio a 1 grau acima da temperatura retal ou esofágica. Ou seja, aqui está 38. Ou seja, se em condições normais, quando a temperatura axilar está 36,5, na verdade a temperatura cerebral é cerca de 2 graus acima da temperatura axilar. Aí, quando nós vamos medir febre na criança, na verdade, a gente vai lá, mede, nós até nos assustamos. Nossa, a temperatura axilar está 40 graus, 39,5. Na verdade, se tiver 40 graus, no cérebro a temperatura estaria 42 graus. Convulsiona qualquer criança. A criança, apesar de ter o ossinho mais fino, acaba convulsionando. Sim. Bom, chegou alguém com crise convulsiva na frente do neurologista. Nós vamos investigar a crise. Como é que você investiga uma crise convulsiva? Primeiro, a gente tem que ter a história do paciente, né? Então, desculpa, uma crise epilética. Uma crise epilética, que pode ser convulsiva ou não, né? Lembrar disso. Primeiro, a história é a coisa mais importante que a gente tem que tirar da pessoa, porque é isso que vai nos fazer chegar no diagnóstico, tá? Então, a gente tem que saber, primeiro, desde a gravidez da mãe dessa pessoa, como é que foi, se teve alguma intercorrência ou não. O parto, se teve alguma... É muito importante. Muito importante, né? Porque, como eu falei, é a principal causa de epilepsia na infância. E, às vezes, tem uma alteração muito discreta, uma hipóxia muito discreta, que não dá crise inicialmente, mas começa mais tarde a dar. Então, é importante essa informação. Saber se teve algum evento que possa ter lesionado o cérebro na infância, como algum trauma, com perda de consciência. Toda criança, assim como tem febre, bate a cabeça o tempo inteiro. Mas não é bateu a cabeça, levantou e volta para o brinquedo, não. Isso daí não tem problema. Bateu a cabeça e deu aquela desmaiada, aquela tonteada, aí sim é uma coisa que a gente considera, tá? Então, trauma, infecção, teve meningite, teve crise febril. Então, a gente tem que saber a informação, o desenvolvimento dessa criança foi normal ou ela demorou para andar, demorou para falar. Então, a gente tem que tirar toda a história da vida dessa pessoa e aí chegar na crise em si. Crise na família, conta? Conta, porque inclusive eu não falei, uma das causas mais importantes de epilepsia é genética, né? Além de todas essas adquiridas, tem a causa genética. Então, a história familiar faz diferença, tá? E aí, depois que você colhe a história de toda a vida, da crise, como é que foi a crise, como que ela começou, se a pessoa sentiu alguma coisa, a pessoa que viu a crise faz toda a diferença numa consulta, porque a pessoa que teve a crise pode chegar um momento que ela não se lembra de como que aconteceu. E aí o acompanhante é que vai contar. Doutora, ela ficou com o olho arregalado, ela levantou, ela caminhou, ela falava desconexa, ela não me respondia, ela sentava, levantava, ou ela saiu correndo. Enfim, a pessoa que vai contar os detalhes da crise vai fazer diferença no diagnóstico. E aí os exames complementares que têm que ser feitos, né? 2 são obrigatórios. A pessoa teve uma convulsão, a gente tem que fazer um eletroencefalo e um exame de imagem. O exame de imagem pode ser a tomografia ou a ressonância. Se for numa emergência, a tomografia resolve para descartar as causas mais graves. Que é o sangramento, um tumor grave, exatamente. E se for no consultório, aí a ressonância ela te dá mais detalhes de lesões tudo, né? Mais sutis. E para a criança, por mais que você tenha que sedar, é melhor, né? Sim, se ela... sim. Você dá uma carga de raio-x. Se você vai fazer menor, uma né? vez, né, e vai resolver, com certeza a ressonância é melhor, porque ela pode fazer a tomografia e não resolver, porque se ela não tiver um sangramento ou um tumor que é difícil dela ter, porque na criança não é a causa primária, ela vai ter que fazer a ressonância depois. E vai levar uma carga de raio-x... Além, né? Além, né? Fala um pouquinho de carga de raio-x de tomografia em criança. Toda vez que nós atendemos uma criança, atualmente nós pensamos muitas vezes se realmente nós vamos indicar uma tomografia.
né? Uma tomografia, por exemplo, uma tomografia de abdômen corresponde a 120 raio-x de tórax, corresponde a carga de radiação correspondente a 120 raio-x de tórax. Nossa, em um corpo Ou em seja, desenvolvimento é demais, né? E o grande problema da tomografia em relação à radiação é que as radiações são cumulativas no núcleo celular das pessoas, né? Uma coisa é colocar uma carga de radiação numa célula de adulto, em que a atividade do núcleo já não é tão grande como de criança, em que a atividade do núcleo é muito alta. Isso significa que a chance de nós provocarmos algum erro de metabolismo dentro do núcleo é muito maior, porque a atividade é grande, né? Se nós fizermos em criança, a chance desse problema se acumular para o resto da vida. Imagine a expectativa de vida de uma criança de 10 anos, por exemplo. A pessoa vai ter expectativa de vida 80, 90 anos para frente, né? Isso significa que a chance de ter um tumor induzido por radiação aumenta bastante. Então, sempre que possível, nós estamos evitando tomografia e nós estamos preferindo ressonância magnética. Vamos falar, então, do elétrico. O eletroencefalo. Vamos fazer o eletro. Eu queria que você falasse o que é o eletroencefalo e como se faz um eletroencefalo bem feito. Porque isso faz uma diferença. Total. Às vezes as pessoas, eu fiz o eletro. Quanto é? Fiquei 5 minutos ali. Não fez o eletro. Não fez o eletro. Não. E, na realidade, o eletro bem feito tem a sua importância, sim, na crise convulsiva. Você pode falar um pouquinho aí pra gente? Tá. Então, o eletroencefalo é um exame complementar que mede a atividade elétrica cerebral. Tá? Igual o eletrocardiograma avalia a atividade elétrica do coração, o eletroencefalo avalia a atividade elétrica cerebral. Ele é um exame que não dói para fazer, é super simples. A gente pega eletrodos e cola no couro cabeludo da pessoa para fazer a captação dessa atividade. E como que ele é feito? Bom, primeiro o paciente tem que estar relaxado para fazer o exame, porque é muito importante ele dormir durante o exame, tá? Porque quando a gente está investigando a epilepsia, muitas vezes as descargas epileptiformes elas são ativadas durante a sonolência e o sono. Então, um eletroencefalo feito em vigília e dormindo, ele é muito mais completo do que esse exame de 5 minutos aí que você mencionou. Tá? Então, o paciente tem que estar descansado, mas ele tem que chegar no laboratório com a cabeça lavada, porque a gente vai conseguir captar a atividade elétrica se o exame for feito de forma adequada. Se tiver com muita oleosidade, isso vai atrapalhar essa captação. Então, tem que ir com o cabelo lavado, seco, chegar no laboratório, vão colar os eletrodos, o paciente vai deitar numa cama e vai ficar lá tentando dormir. O exame adequado dura mais ou menos uns 30 a 40 minutos. A gente consegue fazer vigília e sono durante esse tempo. Quer dizer, o ideal de um eletroencefalo... Bom, tô lá, eu, com suspeita de epilepsia. Meu médico prescreve o eletroencefalo. Se eu ficar 5 minutos na máquina... Tá errado. A sensibilidade, o exame não vai ser capaz de pegar mesmo, o que ele tem que pegar. Mesmo porque o eletro ele é um exame tempo dependente, né? Então, se você faz 5 minutos de um exame, a chance de você captar alguma coisa é muito menor do que se você tiver um exame de meia hora. Né? Você tem maior chance de captar qualquer alteração quanto mais longo for o exame.
mas você não vai fazer eletrocontínuo para todo mundo. Então, de 30 a 40 minutos, é um você tempo adequado, ideal, que você consegue fazer vigília, pelo menos uma sonolência. Se a pessoa colaborar, você consegue o sono também. Você vai fazer alguns estímulos. Alguns estímulos, exatamente, que são aquelas luzinhas, é a fotoestimulação intermitente. Então, coloca uma lanterna na frente do rosto da pessoa e fica fazendo umas luzinhas, a pessoa fica abrindo e fechando os olhos. E um outro estímulo é a hiperventilação, pede para respirar profundamente durante 3 a 5 minutos. Então, esse é um tipo de eletro que é o eletro bem feito. Tá? O aparelho do eletro importa, o médico que vai laudar importa, mas pelo menos para você, o tempo importa. Então, para a pessoa que vai fazer o eletro, que não sabe se a pessoa que está fazendo é boa, não é boa, pelo menos se ela tiver esse tempo de eletro, se tiver esses estímulos, essa luzinha piscando, ele vai entender que pelo menos ele está fazendo num local um pouco melhor, né? Num local que faz o negócio direito. Que vai dar os dados que o médico precisa, né? Exatamente, porque muitas vezes no meu consultório eu pego pacientes que trazem eletros para mim que eu não consigo avaliar nada. Porque se você não cola o eletrodo direito, se você não dá o tempo para o eletrodo captar o que ele tem para captar, você não consegue registrar as informações que você precisa para ajudar no diagnóstico daquela pessoa. Então, o eletro é extremamente importante para acompanhamento e diagnóstico de pessoas com epilepsia, porque, como a gente falou lá no início, a epilepsia é uma desordem elétrica. Então, a gente registrar atividade elétrica cerebral, isso nos dá muita informação. Então, o eletro é um exame obrigatório para quem faz, quem tem crise epilética, quem tem epilepsia, e ele tem que ser feito de uma forma adequada para ajudar o médico a te ajudar na sua doença. Aumentar a dose, diminuir a dose, tirar o remédio, dar remédio. E não só nisso, escolher o remédio que ele vai tirar. Escolher o remédio. Porque, como a gente estava falando, a gente tem tipos diferentes de crise. Tem crise que começa numa região específica do cérebro, que a gente chama de crise focal. E tem crise que já acomete os 2 hemisférios rapidamente, que é o que a gente chama de crise generalizada. E o eletro também mostra essa diferença. A descarga epileptiforme, que é uma alteração do eletro que aparece em pessoas com epilepsia, ela aparece de formas diferentes quando uma pessoa tem epilepsia focal ou quando tem epilepsia generalizada. Então, por exemplo, se você, Marcelo, tem uma epilepsia, um tipo de crise focal, o seu eletro vai aparecer a descarga bem localizada em uma região. Já o Edson, se ele tiver uma epilepsia generalizada, a descarga ela vai aparecer em toda a região do cérebro. Então, no eletro vai ser uma descarga generalizada. E o tratamento para vocês vai ser diferente. Então, o primeiro tratamento para pessoas com epilepsia é remédio. É medicamento anticrise. E para isso você depende de uma captação adequada, de um tempo adequado. Exatamente. A gente, lá no Hospital Albert Einstein, por exemplo, tem um eletro que a gente fala que é um eletro prolongado de 2 horas, né? Sim. Quando que você indica esse tipo de eletro mais prolongado? Olha, quando você faz um eletro... Por exemplo, você pode fazer um eletro de 20, 30 minutos e não captou porque a pessoa não dormiu, não relaxou, porque ela foi lá fazer um exame, estava preocupada, não achou nada naquele primeiro exame que você fez mais rapidamente. Se você fizer um de 2 horas, você vai ficar mais tempo. Aumenta a probabilidade. Com certeza, tem uma chance de dormir naquele tempo, porque ela fica mais tempo lá, relaxada. Então, você pode até pedir já um de 2 horas logo de início, porque a chance é maior. Mas esses mais prolongados, geralmente, quando a gente não consegue o diagnóstico num exame de rotina mais rapidamente, a gente indica esse mais prolongado.
E uma outra indicação que ajuda muito é para a criança, né? Porque a criança, quando chega num laboratório ou num hospital para fazer exame... É diferente, né? O ela ambiente. está totalmente agitada, achando que vai tomar injeção, que vai doer, que vai... Então, isso também faz diferença. A técnica que vai colocar o eletrodo, ela tem que ir com muita calma, com muita delicadeza, brincando com a... Tem Às que ter vezes, muita paciência, a gente né? até Tem que ter coloca... perfil para fazer Sim, isso. Né? coloca uma boneca e coloca o eletrodo na boneca ou na própria mãe ou no pai que estão acompanhando, para a criança ir se sentindo mais à vontade para deixar fazer um exame. Porque, como eu falei, não é um exame que dói, não é um exame para eles terem medo de fazer. Mas chega num lugar diferente para fazer um exame, já está tomando remédio ou prestes a tomar remédio, a criança está agitada, ela está assustada. Então, esse eletro mais prolongado ajuda, porque aí ela fica lá com a mãe mais tempo, dá tempo dela dormir e fazer um eletro melhor, de melhor qualidade para ajudar na conduta. E na prática clínica, quando nós solicitamos o exame de eletroencefalograma, resultado normal não descarta epilepsia. Com certeza. Esse é um dado importante, porque o importante... Porque às vezes o cérebro não está disparando aquela hora. Naquele momento. Isso, a clínica é soberana. Né? As manifestações clínicas são soberanas. Então, quando o eletroencefalo dá normal, nós temos que ter paciência, repetir o eletro em um outro momento. Por quê? Porque a epilepsia pela própria definição, é um transtorno paroxístico. Isso significa que, de repente, a descarga elétrica ela acontece, é quando nós vamos detectar as alterações através do exame, e no período entre as descargas elétricas, o cérebro pode estar funcionando normalmente e nós podemos ter atividade elétrica normal no período entre as crises. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, você tem um resultado do exame. Foi lá, tenho suspeita de epilepsia. Aí eu, curioso, né, fiz o exame, abri antes do médico. Nossa, descargas elétricas paroxísticas. Mas não tive crise na hora do exame. Isso pode acontecer? Sim, sim. Por quê? Porque o que é isso? Isso mostra que tem uma região do cérebro que está funcionando de forma anormal. Anormal. Não necessariamente você está tendo crise convulsiva lá na hora. Não vai necessariamente. Esquisito. A descarga epileptiforme só mostra uma predisposição de apresentar crise epilética. Então, quando você pega um exame e vê descarga, só mostra que você que fez esse exame tem uma predisposição maior de ter uma crise epilética. Por exemplo, vocês já viram que quem tem cefaleia, às vezes o médico pede um eletroencefalo. Então, você tem dor de cabeça, o seu médico pediu um eletroencefalo para você, você foi lá, fez o eletroencefalo e vem uma descarga epileptiforme. Você tem epilepsia? Não necessariamente. Né? Não, você não tem epilepsia, porque você já teve crise epilética. Você lembra que a definição de epilepsia saiu do critério, né? Eu tenho pelo menos uma crise epilética. Então, esse exame só mostra que você tem uma chance aumentada de ter crise. Mas você pode ter a crise ou você pode não ter. E se você nunca tiver, você nunca vai ter epilepsia. Você só mostrou naquele momento que você estava fazendo o exame essa alteração naquele segundo. Porque, pela definição, epilepsia é uma doença cerebral, né, de redes neurais que resultam em predisposição para descarga elétrica anormal no cérebro, né, e com sintomas clínicos, né? Sim, então, a definição envolve sintomas clínicos. Também. Se não tiver sintoma clínico, não tem epilepsia. Sim. Pode vir um eletro lá, pode... Sim. Não tem. Mas, não claro, faz parte é importante saber que o sintoma clínico não necessariamente seja convulsão. Pode ser formigamento do rosto, pode ser, por exemplo, crise neurovegetativa, em que pode ter crise hipertensiva ou crise hipotensiva, pode ter... dor na barriga, né? Crise psíquica, pode ter crise psíquica, de repente uma euforia ou uma tristeza. Ou seja, são vários tipos de crise. Por isso que a correlação clínica
da atividade elétrica e os sintomas devem ser valorizados. Ou seja, investigação com um especialista e ele vai conseguir investigar de uma forma mais correta todos esses sintomas. Isso. E levar sempre em consideração, em primeiro lugar, a clínica. Né? O exame complementar, como o nome já diz, é complementar a clínica. Você não vai tomar a conduta só com o exame complementar. Ou seja, o cara não teve crise, tem lá a descarga, você não vai tratar o eletro dele. De jeito nenhum. O eletro a gente não trata. Não né? pode tratar o paciente, exatamente. Por isso que no atendimento médico, a história clínica e o exame físico e neurológico continuam sendo soberanos. Bom, vamos tratar então. Falar de tratamento agora, né? Vamos falar de tratamento medicamentoso. Como é que você trata um paciente com epilepsia? O primeiro tratamento é medicamentoso. Medicamentoso, né? Então você vai escolher remédio. um remédio para dar para essa pessoa. Mas para escolher o remédio, você tem que levar em consideração vários fatores. Então, a idade do paciente, se é homem ou se é mulher, porque qualquer medicação que a gente dá para a crise pode interferir no desenvolvimento do bebê na barriga da mãe, por exemplo, pode influenciar no remédio que ela está tomando para evitar anticoncepcional, para evitar a gravidez. O anticoncepcional, por exemplo, pode alterar o efeito de um anticonvulsivante. E vice-versa. Dependendo do anticonvulsivante que você pega, ele também interfere no anticoncepcional. Então, você vai levar tudo isso... De repente, você dá lá, a menina toma anticoncepcional e engravida, Exatamente. Né? Por quê? Porque os medicamentos anticrise que a gente tem, os anticonvulsivantes, eles são medicamentos que alguns deles são metabolizados no fígado, que são no mesmo lugar que outros remédios, como, por exemplo, o anticoncepcional. Então, se a gente escolhe um desses remédios, a gente tem ou que aumentar a dose do anticoncepcional ou escolher outra forma de anticoncepção para essa menina, para evitar que ela engravide por ter crise, por ser epilética. Por tomar um remédio que atrapalha o outro remédio. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, se a pessoa tem uma comorbidade, se ela tem uma pressão alta, se ela tem diabetes, se ela toma remédio para afinar o sangue, por exemplo, o remédio anticoagulante, ou alguns anticonvulsivantes também influenciam na ação do anticoagulante. Então, quando você está usando os dois juntos, você tem que aumentar a dose de um, diminuir a dose do outro, ou seja, você tem que olhar o paciente como um todo, fazer o diagnóstico do tipo de epilepsia que ele tem, porque ele tem epilepsias focais e generalizadas, o tratamento é diferente. Então, não adianta você chegou para mim com crise epilética no meu consultório, eu já tenho a receita pronta lá e dou para você. Não, você tem que individualizar o tratamento, tá? Porque muitas vezes, remédio que resolve a epilepsia para um tipo de paciente, ele pode causar crises em outros pacientes. Então, você tem que ser especialista, tem que fazer o diagnóstico correto, levar em conta tudo isso que eu estou dizendo para escolher o remédio correto ou o melhor remédio para aquele paciente. Ou seja, o tratamento é personalizado. Totalmente personalizado, porque nós temos assim, mais de 20 opções de medicamentos anticrise diferentes só no Brasil. E, por exemplo, na rede pública, desses 20 na rede pública a gente tem menos. Eu acho que a gente deve ter uns 10 se a gente colocar medicamento de alto custo. Hoje em dia, nós temos opções boas na rede pública, porque a gente pode dar medicamento de alto custo para pacientes com epilepsia refratária. Então, a gente tem uns 10 aí que a gente pode... Mas aí vai cair num funil, né? A grande maioria, você vai, por exemplo, há 30 anos,
25 anos atrás, o leque era bem menor, não, né? bem Você menor. A gente medicações, tinha né? 3, 4 E olhe remédios lá, para né? escolher. E eram 3, né? E esses são os medicamentos antigos que a gente fala, que são os que interferem mais com outros remédios, enfim. Eram 3, era Gardenal, Idantal e Tegretol, né? Os que eu me lembro. Então, a gente tinha pouca opção. E a gente ainda usa esses, sim, né? Sim. E principalmente na rede pública, mas na privada também. Para epilepsia é muito refratária, que nada resolve. Eu vou dizer que o Gardenal, apesar dele ter um monte de efeito colateral, ele é um ótimo medicamento anticrise, né? Sim. Então, hoje a gente tem muito mais opções de escolha, mas a gente vai personalizar para cada paciente qual que é a melhor opção para ele. Quando você tem que fazer associação, você pode usar 2 remédios para tratar? Como que a gente faz, né? Para tratar a epilepsia? A gente faz assim, chegou com a história, os exames, a gente fez o diagnóstico da síndrome do paciente, aí a gente vai escolher um remédio. Eu escolho o melhor remédio que eu acho para o tipo de epilepsia que você tem, para os efeitos colaterais do remédio, que vai te trazer menos transtorno. Você começa aquele remédio. Passou um tempo, não melhorou, a gente pode ou associar outro remédio e você fica tomando 2 para ver se com esses 2 você resolve, ou você pode trocar um medicamento pelo outro. Olha, esse remédio tipo 1 não resolveu para você, então vamos tentar o tipo 2? Eu entro com o tipo 2 e tiro o tipo 1. Então tem essas 2 formas de fazer, ou você associa ou você troca o remédio, porque se um não resolveu, a gente vai tentar outro remédio com outro mecanismo de ação para ver se esse outro ajuda no tipo de epilepsia que você tem. Tá. Agora, por exemplo... Mas dentro do possível, nós tendemos à monoterapia. Um remédio só. Isso, porque dentro do possível, se o paciente controlar com um único medicamento, é melhor que seja por um único medicamento e não com vários, porque é melhor para o fígado, para os outros efeitos colaterais, etc. Por isso que eu falei, né? É melhor você trocar do que associar. Verdade. Sim. Tá. Verdade. Desses que você entrou com medicação, qual é a quantidade que não vai adiantar? A medicação não vai funcionar. Para 2/3 deles, o primeiro remédio que você entrar, você vai resolver. Perfeito. Quer vai dizer, ficar sem maioria. Crise. Para a maioria, tá? Agora, para 1/3, o remédio não vai resolver. E não vai resolver com 1 remédio, com 2 remédios, com 3 remédios. Esse paciente vai ser refratário ao tratamento com o remédio. E aí nós temos outras opções de tratamento para a epilepsia refratária, que aí vai desde dieta cetogênica. O que é dieta cetogênica? Dieta cetogênica é um dos tratamentos não medicamentosos mais usados para a epilepsia refratária. É uma dieta que é rica em gordura e pobre em carboidrato. Sabe aquela dieta de Atkins? É algo parecido com aquilo. Então, você dá muita gordura e pouco carboidrato para o paciente. Mas essa é uma dieta extremamente controlada e difícil de fazer. A gente usa muito para criança, porque... A Lennox. Sim, síndrome de Lennox-Gastaut, Dravet, as doenças... Estado de mal epilético, quando nada resolve, você faz dieta cetogênica também. Só que é uma dieta muito difícil de você seguir. E o adulto não obedece a nada, né? Então, é mais difícil o adulto entrar em cetose para conseguir acompanhar a dieta. Em criança, como é a mãe que dá, então a gente faz muito dieta cetogênica. Se não me engano, dieta cetogênica encaixa aquelas crianças com disfunção mitocondrial, que tem crise, não é isso? Aí tem dietas específicas para cada deficiência da enzima, enfim. Eu queria que você, o caboclo, Dr. Luiz Otávio Caboclo, deu uma entrevista aqui muito legal de cannabis. Sim, e ele falou dos dramas Sim. dessas síndromes. Você pode falar um pouquinho do drama dessas síndromes e
Você já teve uma experiência, não sei se você teve experiência com cannabis ou não. Qual foi a luz que a cannabis trouxe para essa criançada? Porque até onde eu sei, quem mais briga pela liberação de cannabis aqui no Brasil são as mães de crianças com essas síndromes que aliás, são assim... foram elas que conseguiram, né, atormentando os políticos, a Anvisa. Exatamente. Sim, e conseguiram abrir essa luz para reduzir o drama dessas crianças. Conta um pouquinho dessas síndromes e o que a cannabis trouxe para essas crianças. Tá. Essas síndromes epiléticas são epilepsias que a gente chama de encefalopatia epilética. Então, é uma doença extremamente grave que afeta o desenvolvimento da criança, o cognitivo da criança, o andar da criança. E essas crianças, elas apresentam muitas crises frequentes e crises diárias. Então, são crianças que muitas vezes não andam, ou se andam e têm crises o tempo inteiro e caem, se machucam. Eu lembro de ter visto criança com capacete protetor no corpo. Eles começam a andar algumas vezes e aí eles têm crise, eles caem de repente e acaba machucando. Tem lesão importante, grave, trauma grave pela crise. Ou seja, são doenças extremamente graves que fazem uso de remédio, fazem uso de dieta cetogênica e nada resolve. Para 2 tipos dessas síndromes, que são a síndrome de Lennox-Gastaut e a síndrome de Dravet, começaram a dar o canabidiol, né? E uma criança que ficou bastante famosa, ela tinha centenas de crises, né? A Charlotte, de crises diárias, e quando entraram com o canabidiol, essa criança ficou muito melhor do que ela era antes. As crises dela diminuíram assim, de um número extremamente importante. Então, é um ganho enorme, né? Para a qualidade de vida dela e da família, né? De questão de se machucar, mas a gente tem que pensar aquilo que o Edson estava falando. A criança, a célula dela está em constante atividade e desenvolvimento. Então, pensa um cérebro que está aprendendo a fazer as coisas, tendo uma descarga exacerbada. Toda hora, né? Então, ele acaba que ele não se desenvolve. Quando você diminui a frequência das crises, ele tem uma chance de conseguir aprender alguma coisa. Você traz essa criança ao mundo, né? Exatamente, é mais ou menos isso. Você consegue abrir um pouquinho a chance dela aprender alguma coisa, dela ter um desenvolvimento, dela reconhecer o pai e a mãe, dela conseguir se comunicar. Enfim, é uma mudança extremamente importante. É claro que a gente vem usando o canabidiol cada vez de forma mais frequente. Não é um milagre para todos os tipos de epilepsia. Prata, né? Não, ele não traz a cura da epilepsia. Mas, para alguns tipos de síndrome, ele traz, sim, uma luz no fim do túnel para crianças que não iam sair da cama tendo crise 24 horas para um convívio mais digno, familiar e ter uma qualidade de vida melhor. E a gente está falando de crianças que, se melhorarem das crises, têm chance de viver bem, né? Com certeza, com chance certeza. de viver melhor, né? Porque a família para. Sim, a definição de encefalopatia epilética é que a criança tem muita crise e fica encefalopata. Ela não consegue desenvolver. Se você melhora a crise, ela desenvolve. Então, é uma criança que tem algum potencial de melhora, né, ou pelo menos de não piorar tanto se melhorar as crises. Então, atualmente, eu acho que a gente está assim, numa fase de estudos, muitas pesquisas sobre o canabidiol, com o canabidiol em formulações diferentes que ele falou aqui, que tinha o CBD isolado, o full spectrum com mais THC. Agora a gente está conseguindo fazer as pesquisas para ter mais respostas e ver se ele consegue melhorar também outros tipos de epilepsia, mesmo não sendo um milagre, como foi em algumas crianças da síndrome de Dravet, pacientes que têm crises e que podem melhorar
com o medicamento, nesses que têm a epilepsia refratária, né, a gente fala, tudo bem, não é uma criança gravíssima, mas a pessoa tem dificuldade de trabalhar, se ela tem muita crise, ela tem algumas limitações na vida. Se ela consegue mais uma opção que possa melhorar, né, isso faz uma diferença enorme na Agora, bom, o problema é esse, né? O projeto está parado lá na Câmara, ninguém quer discutir, por uma questão de... O cara com epilepsia já é estigmatizado. Falou em cannabis, a estigmatização aumenta mais ainda, gente, né? Assim, a gente precisa falar muito sobre isso, porque tem que ficar muito claro que uma coisa é a folha para recreação, outra coisa é um remédio, medicamento. Não pode misturar uma coisa com outra. A gente não está falando de liberação de maconha. A gente está falando de liberação de um remédio. Então, o problema é esse. Se não se discute a lei, você não tem como regulamentar a produção. Se não tem como regulamentar a produção, você não consegue produzir, às vezes, uma medicação eficiente, né? Sim. O que o Luiz Otávio falou aqui foi muito interessante. Tem pessoas que extraem o óleo em casa, porque tem liminar para poder plantar cannabis terapêutica em casa, extrai o óleo e dá para a criança. Quer dizer, Mas isso é dramático, absurdo, né? isso, né? É absurdo isso. Você precisar de uma famílias. liminar para conseguir extrair um óleo que você nem sabe o que você está dando direito, né? Porque você está falando, olha, você produz lá uma planta, tira um óleo. Isso não é, você não sabe a concentração que você está dando, a gente sabe que tem um monte de coisas lá dentro, você não sabe exatamente o que você está dando, e num país que a gente já andou tanto, caminhou tanto, conseguiu tanta coisa, a gente tem que investir nisso sim e brigar por isso sim, porque a gente está falando de mais uma opção para melhorar a vida, né? Não é uma coisa pequena, é uma coisa grande, é uma coisa que tem seu valor. Então, a gente tem que continuar brigando aí com esses políticos. Lembrando que quem está na briga não é o pessoal da recreativa, são as mães dos pacientes epiléticos. Elas entraram na briga para valer. Mas o detalhe é, o medicamento, né, nem o pessoal que usaria para recreação gostaria de tomar. De tomar. Porque o medicamento ele não tem as substâncias para recreação. Exatamente. Não tem concentração, não tem nada disso. Então é importante a gente repetir isso para ver se anda o negócio, né? E tudo isso é decorrente de falta de informação, ou seja, falta de conhecimento da população e dos seus políticos, e dos nossos políticos. Preconceito também, preconceito, né? Estigmatização. Falta de informação, né? Ou seja, ignorância da população sobre o assunto e dos nossos políticos também. Eu reforcei isso, porque você sabe o drama de uma criança com Lennox. Sim, né? Você já deve ter certeza, visto um monte. E é que aquele pacientinho que vai no seu consultório, chega uma hora você não sabe mais o que fazer. Você dá um capacete para ele, dá uma tornozeleira, e fala, absurdo, é isso que eu tenho né? que fazer por ele. Você não tem mais o que oferecer. E assim, a gente está falando de uma doença. E o extrato da cannabis não é usado só para epilepsia, né? Epilepsia é uma indicação. Mas hoje a gente sabe que várias outras pessoas com dor de pacientes com câncer, de anorexia, ou seja, tem e outra coisa que está crescendo é o autismo, né? Sim, tá crescendo aí, que nós vamos falar num podcast. E você sabe que tem sido usado off-label para comportamento. Então, assim, eu acho que a gente ainda não sabe o alcance que esse medicamento pode ter, porque agora todo mundo está usando, mesmo sem autorização, para, enfim, ver, não tem outra opção, eu vou tentar isso também. Então, eu acho que essas pesquisas são importantes para a gente comprovar para que funciona, para que não funciona, quem que a gente pode ajudar, né, com esses medicamentos, além dessas crianças que a gente está falando. As pesquisas são muito importantes
para que não haja falsa indicação. Exatamente. Sim. Porque é o que está acontecendo. As pessoas falam assim, não funcionou com nada, eu vou tentar com cannabis. Né? Eu acho que as pessoas, teoricamente, não deveriam tentar. Nós deveríamos investigar, fazer pesquisas científicas para verificar se em determinada situação nós podemos usar cannabis ou não, se cannabis ele pode ser benéfico para determinada situação médica ou não. Congresso, passou da hora. Discutir isso aí. Sim, Passou sim. da hora. Epilepsia opera? Sim, dos tratamentos não medicamentosos, né, como eu falei, aquele 1/3 dos pacientes, aqueles 600 mil pacientes que não resolveram com remédio, uma opção é a cirurgia, né? Mas, assim, então, qualquer paciente que é refratário pode operar? Não. Existem algumas indicações precisas. Esses pacientes eles precisam ser investigados, eles precisam fazer um exame de imagem, eles precisam fazer um vídeo EEG aí mais prolongado para detectar crise e investigar se o que está causando a crise nesse paciente pode ser retirado, ou seja, ressecado, sem causar uma sequela maior para esse paciente. Quer dizer, você pesa muito custo-benefício na hora de indicar uma cirurgia para um paciente. Exatamente. Então, não é qualquer paciente que pode operar, mas uma grande parte deles pode. Esses pacientes precisam ser investigados. Então, teve o diagnóstico de epilepsia refratária, tentou um remédio, não resolveu. Segundo remédio, não resolveu. A chance desse paciente ficar sem crise com outros remédios é muito pequena. Então, esse paciente já tem que ser encaminhado para um centro de investigação de cirurgia de epilepsia para fazer esse estudo para ver se essa pessoa pode ser operada ou não. Existem centros específicos, multidisciplinares, um deles é o HC, né? Eu acho que aqui em São Paulo nós temos 3, acho que é o Hospital das Clínicas, Brigadeiro e Unifesp, né? São os 3 centros de referência. Quer dizer, é um funil, né? Não é a grande maioria que é candidata à cirurgia. Você estuda o paciente com uma equipe grande, multidisciplinar, exatamente, né? E indica ou não a cirurgia. Isso é tão importante que significa que existe... Para os pacientes com epilepsia refratária, ou seja, farmacorresistência, aqueles que usam medicamentos e que a medicação não consegue inibir as crises epilépticas, ou seja, aquela pessoa em que você trata e você tem resultado muito ruim, a pessoa continua tendo crises epilépticas recorrentes. Quando nós indicamos a cirurgia e indicamos bem, nós oferecemos possibilidade de cura, inclusive. Ou seja, uma coisa da água para o vinho. Né? Imagine aquela pessoa em que a família já perdeu todas as esperanças, que a pessoa está tendo crises epilépticas um atrás do outro, nenhuma medicação consegue segurar as crises epilépticas e, de repente, uma parte desses pacientes podem ter cura. Através de retirando o foco epiléptico. É uma mudança incrível na qualidade de vida, né? E para isso nós precisamos investigar bem o paciente, encontrar o foco epiléptico, como a Thaís falou, né? Ou seja, o local de origem das crises, né? E esse foco epiléptico que geralmente acaba coincidindo com a cicatriz, alguma cicatriz que o paciente tem, e se for em uma localização em que nós neurocirurgiões, quando retiramos, e não for uma localização que não causa sequela para o paciente, então nós podemos retirar o foco e o paciente passar a viver normalmente ou passar a ser controlável através de medicamento. Com remédio. Ou seja, você pode, às vezes, tirar, às vezes o paciente pode ter crise, mas controla mais facilmente com medicação. Sim, né? Você tirou o paciente de uma epilepsia refratária para uma epilepsia responsiva. Olha então, só, antes ele tomava um monte de remédio e continuava com crise, agora ele toma remédio e as crises são controladas. E é extremamente importante a gente lembrar que quanto mais rápido esse paciente é encaminhado para um centro para investigação e para ver se ele pode operar, maior a chance dele ficar sem crise se ele for submetido à cirurgia. Porque
conforme a gente estava falando, a gente tem uma atividade neuronal anormal no cérebro. E quanto mais aquela região vai tendo crises, esse circuito anormal ele pode ir aumentando. Então, quanto mais tempo a pessoa tem epilepsia, menor a chance dele ficar sem crise quando retirado o gatilho. Exatamente. Então, quer dizer, identificar esses pacientes o mais rápido possível e manda para o centro. E manda para o centro, para ele ser estudado, não que ele vá operar com pressa, não né? necessariamente. Mas para o especialista. Isso. Né? É possível, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, né? Posto de saúde, não tenho acesso a neurologista, sou um epilético. É possível você ter um tratamento básico pelo médico generalista num paciente epiléptico? É possível você ter um arroz com feijão para esses médicos que não são especialistas? Porque nós falamos aqui de cefaleia, por exemplo, alguns não especialistas podem tratar, porque nem todo mundo vai ter acesso. Depressão, às vezes tratamento básico, não vai ter psiquiatra para todo mundo com depressão, né? Vai parar no psiquiatra as depressões mais graves. E epilepsia, é possível isso? Sim, é possível. Como a gente falou, 2/3 desses pacientes vão ficar sem crise com o primeiro remédio que você der para ele. Então, se você der um remédio adequado para a epilepsia dele, ele vai ficar sem crise e vai ficar muito bem, obrigado. E isso é possível fazer por um generalista. Se o generalista não errar o primeiro remédio, ele vai ser adequado. Quer dizer, vai controlar a crise do que a gente falou aqui no e do podcast, que é generalizar. Né? É isso. Se ele assistir esse podcast e prestar atenção, é que a gente não falou nos remédios para dar para qualquer coisa. Mas, enfim, ele dá uma pesquisada lá, porque não é tão difícil assim. Mas é possível. É possível. Na minha opinião, o clínico geral ele precisa se preparar para as doenças mais prevalentes na população. E entre as doenças mais prevalentes, nós temos a epilepsia. Né? Imagine, 2% da população brasileira tem epilepsia. Então, o clínico geral ele deve se preparar, sim, para tratar de epilepsia. E a epilepsia, como todas as doenças, tem amplo espectro de apresentação clínica e amplo espectro de gravidade. Como todas as doenças, a grande parte são de gravidade menor e de fácil controle medicamentoso, a grande maioria. E são esses os casos, que são milhares de pessoas, que o clínico geral, num posto de saúde, pode controlar a epilepsia de um paciente com uma única medicação. Uma medicação em que se toma de modo recorrente, o clínico vai acompanhando, vai prescrevendo mês a mês e qualquer dúvida ele pede avaliação para um neurologista. Que é um funil, enfim, que vai selecionar. Quer dizer, vai ser uma prescrição básica que vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. Né? Eu lembro quando eu trabalhava no posto Itapecerica da Serra, hein? Você trabalhou em Itapecerica? Trabalhei em Itapecerica da Serra, no posto. E, enfim, tinha muito paciente com depressão. Sim. E você tinha um tratamento básico para depressão. Eu não sabia passar daquilo. E isso fazia toda a diferença na vida da pessoa. Ou seja, se você tiver um conhecimento básico no tratamento de epilepsia, saber mirar a droga no tipo de crise, você vai resolver a vida de um monte de gente. Né? Muita assim como o clínico geral acompanha uma boa parte dos diabéticos, dos hipertensos através de medicamentos, né? O clínico geral também acompanha os epilépticos, né, controlando através de medicamentos também. Bom, nós falamos 2 horas aqui. Nossa, tudo isso. Passou rápido, porque o assunto é bom, o assunto é legal, é um assunto interessante. Eu acho que a gente deu uma visão geral muito boa sobre a epilepsia, que é uma doença bem prevalente na nossa população e muito estigmatizada. Sim. Né? Então eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e desse a última mensagem a respeito, para o nosso público, a respeito da epilepsia. Dá aí uma última palavra para eles, a sua opinião a respeito da doença, enfim. Tá, então, como última mensagem,
Eu gostaria de lembrar que no Brasil, hoje, as causas de epilepsia mais comuns na infância e na idade mais avançada, no idoso, são causas totalmente controláveis e reversíveis. Na infância, se a gente melhorar o acompanhamento periparto das grávidas, se a gente conseguir fazer esse parto ser da melhor forma possível e não levar uma anóxia na criança, a gente já consegue diminuir essa frequência de uma forma enorme. E para os pacientes idosos, a principal causa é o AVC, ou seja, se a gente conseguir fazer as pessoas terem uma melhor qualidade de vida, fazer exercício, se alimentar melhor e terem menos AVCs, a gente diminui também a incidência de epilepsia. Então, lembrar disso para a gente poder ajudar ainda mais a diminuir esse número dessa doença que é tão prevalente no nosso país. E epilepsia é uma condição tratável pela medicina. Os resultados do tratamento estão melhorando cada vez mais controlamos mais pessoas com epilepsia. Então, além de ser tratável, nós devemos saber que o paciente epiléptico, na grande maioria das vezes, vive vida normal. É um paciente que tem memória boa, é um paciente que trabalha, é um paciente que tem atividade social, é um paciente que constitui família, né? Ou seja, a população não pode ter preconceito contra a epilepsia. Epilepsia é uma doença tratável como diabetes, como pressão alta, como doença de Parkinson. É uma doença controlável. Queria muito agradecer a presença da Thaísa aqui. Foi muito legal. Foi assim, eu acho que a gente conseguiu amarrar bem, né, a respeito da definição de epilepsia, tratamento. Gostaria de agradecer à Escola do Pensar, também, que cede esse espaço para a gente produzir conhecimento para a população, conhecimento acessível. E gostaria de deixar uma última palavra: não estigmatize o seu amigo com epilepsia. Com certeza. Isso é uma doença tratável, como diabetes, pressão alta, epilepsia também é tratável. Muito obrigado a você que ficou até aí. Gostou do conteúdo? Compartilhe, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe a sua mensagem. Se você deixar a mensagem, eu vou pedir para a Thaís entrar lá depois. Eu respondo tudo, gente. Ela pode responde deixar. Tudo. E agradeço a oportunidade também, Marcelo, de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. Estar entre amigos, né? Sim. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio.